alegria estar aqui de novo para falar com vocês, dessa vez sobre as cruzadas. Eu acho que é o primeiro tema sobre o qual eu falo aqui no Centro Dom Bosco que eu realmente tenho prazer de falar, porque as outras aulas que eu dei aqui foi uma sobre marxismo, a outra sobre Revolução Francesa, uma série, a outra sobre catolicismo liberal, quer dizer, só as crescências, né? Finalmente eu tenho a oportunidade de falar de alguma coisa que realmente tem valor, que são as cruzadas. E como são duas aulas, na primeira eu vou poder falar um pouco com vocês sobre a civilização cristã medieval, né? Para que vocês tenham uma ideia. Imagino que vocês mesmos já têm, mas a gente tem que ter em mente que essas aulas são gravadas e são assistidas por outras pessoas também, então a gente nunca sabe, né, quem vai assistir. É importante dar essa formação para que as pessoas também tenham um modelo, né, de cristandade, onde elas possam reconhecer as virtudes, a doutrina, e também o modo de viver do cristão em sociedade, né? Porque por mais que a nossa identidade, claro, né, eu vou falar aqui de eventos que aconteceram basicamente no século XIII, né, porque as cruzadas foram 8, né? Dessas 8 cruzadas, a primeira no final do século XI, a segunda e a terceira no século XII, né? E todas as outras no século XIII. Então, os eventos se concentram nesse período. Então, nem existia Brasil nesse tempo, mas então a nossa identidade ela é mais, se for pensar em termos de cultura, uma identidade barroca, né? Agora, isso tudo tem uma base, né? E a base está na grande cristandade medieval, que é importante nós conhecermos e é aquilo que deve nos inspirar também. Então, quando eu falo para vocês um pouco, eu quero dar uma introdução aqui, não é para fazer esse gênero de aula polêmica, que às vezes é uma coisa que eu não gosto muito, entendeu? De ficar querendo arrumar briga com, sei lá, falando de cruzados com grupos muçulmanos, não é nada disso, né? Mas tem certas coisas que a gente precisa falar, né? As cruzadas, elas surgem, né, elas são uma série de eventos de guerras que acontecem para defender Jerusalém, defender a Terra Santa de muçulmanos. Então, a primeira coisa é que nós precisamos falar do Islã e mostrar que entre nós não existe, ao contrário do que muitos dizem, infelizmente na própria hierarquia, né, hoje em dia, que não existe nenhuma unidade, né, por mais que sejam consideradas religiões abraâmicas, né, de fato são religiões abraâmicas porque eles, os muçulmanos, são e se declaram mesmo descendentes de Ismael, né, que é o filho bastardo de Abraão, e eles realmente, antes mesmo de começarem de aparecer a revelação corânica, eles já praticavam a circuncisão, sinal de que eles guardavam mesmo, né, a aliança de Abraão. Agora, essa revelação corânica, nós temos que dizer desde o início que é uma revelação falsa. O Islã é uma religião falsa, é uma religião muito provavelmente inspirada pelo demônio, e que foi criada por um homem que era um pedófilo, né? Nós temos que dizer essas coisas, né? Maomé se casou, a terceira esposa dele, terceira esposa já é uma coisa um pouco estranha para nós, né? A terceira esposa de Maomé era uma menina de 6 anos, né? E ele, por condescendência, né, por sua extrema bondade, esperou ela fazer 9 para poder consumar o casamento. Ou seja, o pedófilo. Então a gente está falando aqui de uma religião que foi criada por um homem que casou com uma menina de 6 anos, né? Não estou dizendo aqui que é uma invenção, até porque eu acho que seria impossível uma invencionice, uma coisa que saísse da cabeça, da imaginação de um homem, que aliás era analfabeto antes, né? Antes do início dessa revelação, que durou, foi uma sequência de revelações, né, que duraram 28 anos. Você não pode dizer que esse homem inventou tudo isso. Tinha essa imaginação. Uma religião que hoje tem 1 bilhão de seguidores, de fiéis, isso não poderia ter saído da cabeça de uma pessoa.
E principalmente pelo fato de um homem que era analfabeto ou semi-analfabeto, não se sabe, conseguiu unificar todos os dialetos que existiam ali na Península Arábica e praticamente criou a língua árabe. Quer dizer, isso realmente não poderia ter vindo da cabeça de uma pessoa. E considerando o fato de que ele teve uma visão do arcanjo, dito arcanjo São Gabriel, né? E na primeira aparição ele fugiu, ele pensou que fosse um demônio, né? Eu acho que ele estava certo. E foi consultar a sua primeira esposa, né? Khadija. E Khadija disse para ele não se preocupar, porque era realmente quem dizia ser. E essa mulher era prima de um monge monofisita, herético, né, que era do Império Bizantino e tinha sido exilado, né? Então, provavelmente houve também uma influência aí de pensamentos heréticos que vem do cristianismo, né? Daí também o caráter meio parasitário do Islã. Eu estou falando isso, né? Eu não estou aqui querendo menosprezar uma civilização inteira. Não se faz isso. É claro que há coisas de valor que foram produzidas dentro da civilização islâmica, né? Eles têm grandes pensadores, eles têm grandes poetas, grandes escritores, grandes homens. Até mesmo, por mais que seja difícil você falar de espiritualidade autêntica, né, sem a participação na vida divina, que só se dá através de Jesus Cristo, mas se não é espiritualidade autêntica, pelo menos uma grande sabedoria em termos espirituais. Houve grandes sábios no mundo islâmico também. Então não estou menosprezando a civilização como um todo, mas querendo dizer que nós, enquanto católicos, e sinceramente, desculpa dizer isso, como pessoas de bom senso, nós temos que rejeitar essa revelação como falsa, né? E provavelmente de inspiração diabólica. Não dá para você levar a sério, né, um livro sagrado que diz, isso está na Sura número 2, versículo 226, Alá não vos cobrará os juramentos que fizerdes em falso. Quer dizer, até diz para você, pode perjurar, não tem problema nenhum, se for, né, com a intenção reta do coração. A intenção reta do coração eles interpretaram como contribuir para a expansão do Islã. Então, se for para contribuir com a expansão do Islã, você pode mentir, você pode jurar em falso para fazer o que você quiser. E está amparado pelo livro sagrado deles, né? Meu Deus do céu, né? Quer dizer, existe um problema muito sério, que é posto pelo Islã à civilização mesmo, né? Como um todo, aos homens. E é uma religião que vai sempre se expandir por meio da guerra, né? Diferente do cristianismo, que durante os primeiros 300 anos da sua história produziu centenas, milhares de mártires, né? E de santos espetaculares, e cresceu pela força, pelo testemunho dos mártires, né? Pelo testemunho dos santos. Muito pelo contrário, o Islã cresceu pela espada, né? Então, evidentemente foi uma expansão muito mais rápida, né? Uma vez que eles tinham o poder militar e uma certa vantagem estratégica por conta da localização deles, rapidamente foram se expandindo pelo Oriente Médio, pelo norte da África, né? Até chegar na Europa. No século VIII, ano 732, foram derrotados já em Poitiers, na França. Quer dizer, já ameaçavam tomar a França. Isso em intervalo de 100 anos, né? Foram derrotados por Carlos Martel, né, que vai ser o avô de Carlos Magno, né, o pai de Pepino Breve, que vai se tornar rei dos francos, por um golpe, porque Carlos Martel, o pai dele não era rei, né, ele era maire du palais, prefeito do palácio, né, esses prefeitos do palácio, na verdade, eram quem governava, né? Eram como primeiro-ministro, na função deles. E os reis francos eram considerados uns vagabundos, né? Os reis merovingios, né? Os últimos, não faziam absolutamente nada. E quem guerreava, quem realmente tinha uma postura de enfrentamento em relação às ameaças que apareciam, que eram muitos o tempo todo, eram os prefeitos do palácio, né?
E a partir de Carlos Magno, né, o reino dos francos vai se estabelecer como o braço armado da igreja mesmo, como que um substituto do Império Romano, né, nesse aspecto, né, do Império Romano cristão, eu digo, nos últimas décadas do Império Romano, último século, na verdade, em que ele já era cristão. Mais tarde vai se dividir e a sua parte oriental vai formar o Sacro Império Romano Germânico, que vai se tornar oficialmente, ao menos, o novo braço armado que a igreja vai utilizar, né? Então, as cruzadas elas surgem como uma reação de uma cristandade altamente organizada, né? Em que cada um tinha realmente a sua função. É uma reação a uma ameaça de uma outra religião e de uma outra civilização. Nós podemos perguntar, principalmente hoje em dia muita gente fala isso, né? Há muitos cristãos que são pacifistas, etc., e poderiam nos fazer o questionamento, que é válido, se essa reação não seria injusta, né? Se Cristo não nos manda dar outra face, se não seria realmente um erro, né? Apresentar uma resistência armada a uma invasão. Ainda mais quando é uma guerra que, por mais que seja uma reação tardia a uma invasão que aconteceu ainda no final do século VII, eu creio, de Jerusalém, e uma reação que vem no século XI, quer dizer, você não pode chamar isso de defesa, né? Realmente foi um ataque, né? Por que nós devemos considerar essas guerras justas, né? Até que ponto é lícito, né, para nós como católicos guerrearmos, né? E para isso eu vou ler aqui para vocês, vou ler mesmo, né? Até porque a coisa que eu mais vou fazer aqui é só recomendação de leitura, né? Porque eu não sou um bom expositor, não sou medievalista, coisa nenhuma, não tenho muito conhecimento histórico para poder falar com vocês com muita propriedade. Eu vou falar de algumas coisas que eu li e recomendar para que vocês mesmos possam também, né, tomar posse desses conhecimentos, para que vocês possam estudar. Isso é que é o mais importante. Não tem condição um professor expondo um assunto, ainda mais um que é tão abrangente assim, né? Pô, eu não consegui esgotar a Revolução Francesa em 4 aulas, cara. É um período de 10 anos, né? Como é que eu vou falar sobre 3 séculos de cruzadas em 2 aulas? É impossível. Então, eu vou resumir os eventos principais para vocês, né? Mostrar qual era o contexto que tinha por trás, o contexto europeu, e entregar isso para vocês. Dar também recomendações bibliográficas, né? Que eu já posso fazer agora. Aliás, eu acho melhor fazer agora. Aqui, para aqueles que leem em francês, né? Isso aqui é uma coleção que eu acho maravilhosa, né? Todos que apreciam a literatura francesa, né? O professor Pachá com certeza confirma o que eu digo. É a coleção da Biblioteca de la Pléiade. Então, para aqueles que conhecem francês, aqui tem todos os grandes clássicos da literatura francesa. Aqui tem 4 cronistas e historiadores medievais, né? E eles colocam no francês da época mesmo, a grafia da época, né? Esse primeiro aqui é do século XIII, a conquista de Constantinopla, pelo Robert de Clary, que participou da Quarta Cruzada, né? Foi um combatente, faz a narração do ocorrido. O segundo também é sobre a Quarta Cruzada, que é do Villehardouin, que é um historiador da época, também do século XIII. O terceiro livro é Uma Vida de São Luís, escrita pelo Jean de Joinville, que é o famoso, né, senescal de Champagne, que foi um homem muito ativo, inclusive para a canonização de São Luís, né, que ele morreu muito velho, já com 100 anos de idade, e chegou a ver o reinado desastroso do neto de São Luís, né, que é o Filipe o Belo. Às vezes espanta, né, a gente saber que um homem tão santo como esse, nós vamos falar um pouco mais sobre ele na próxima semana, sobre a vida dele, como é que pode ter produzido um neto terrível como esse, né? Mas essas coisas acontecem frequentemente. O Papa Alexandre VI, né, o Rodrigo Borgia, que é um homem de uma devassidão terrível, né?
o sobrinho dele é São Francisco de Borja, foi o terceiro superior geral da Companhia de Jesus, um grande santo da igreja. Então, quer dizer, às vezes há homens que são demônios, né, que teve um sobrinho santo, né, e o caso de São Luís foi um santo que teve um neto que é um demônio. Então, Joinville. O quarto aqui é Froissart, que é um cronista do século XIV, né? E o final aqui, esse aqui eu não li, nem comecei a ler, que são as memórias do Philippe de Commines, né? Já é do século XV. Também recomendo esse aqui para vocês, também é um livro que infelizmente eu ainda não tive tempo de ler, que é de um colega nosso de um centro da Liga Cristo Rei, né? O Lucas Lancaster, né, que escreveu uma biografia de São Luís, que eu não li, mas eu recomendo porque muitas pessoas leram e disseram que o livro é bom. Então, e eu dei uma olhadinha, né, as referências que ele coloca ali são muitas, então certamente teve muita pesquisa para escrever esse livro. É uma biografia de São Luís que ele escreveu. Ele é do ISPA, né, do Instituto São Pedro de Alcântara, de Belo Horizonte. Então, e aqui, para aqueles que não leem francês, 2 desses livros que estão aqui foram publicados pela Penguin. Esse aqui está em inglês, mas também tem em português. Eu tenho certeza que também publicar em português. Que é do Joinville, a vida de São Luís, e o Villardouin, a história da Quarta Cruzada, né? Da conquista de Constantinopla. Aqui eles só estão cobrindo principalmente a Quarta Cruzada e as 2 últimas, né, 7ª e 8ª, que foram chefiadas por São Luís. Se vocês quiserem ler sobre as primeiras cruzadas, tem um que eu não pude trazer, infelizmente, que é muito grande, que é a história da França medieval de Guizot. São 4 volumes do tamanho do Dicionário Aurélio, um negócio imenso, né? Para você ler aquilo ali, você passa um ano lendo, né? Mas, enfim, vamos falar agora sobre a justificativa de uma guerra, né? Como é que nós podemos defender uma reação armada a uma agressão por parte de uma sociedade, de um exército, né? Ou então mesmo uma invasão, né? Se ela é justa. E isso está na Suma Teológica, na segunda parte da segunda parte, segunda, questão 40, né? Que é sobre a guerra. E Santo Tomás pergunta o seguinte, o artigo 1º: guerrear é sempre um pecado? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que guerrear é sempre um pecado. E vai as questões disputadas funcionam da seguinte maneira, né? Você tem várias objeções àquilo que o expositor quer provar. Tem um argumento em sentido contrário, depois ele responde a questão, dá a opinião dele, e vai respondendo a cada uma das objeções, né? Então, primeira objeção. Objeção para a guerra não ser um pecado, quer dizer, afirmando que a guerra é sempre um pecado, que é a proposição errada, né? Com efeito, não se aplica uma pena a não ser para um pecado. Ora, no Evangelho de São Mateus, o Senhor notifica com uma pena aos que fazem guerra. Diz Nosso Senhor: todos os que tomam a espada, pela espada perecerão. Logo, a guerra é sempre ilícita. 2. Além disso, tudo que é contrário a um preceito divino é pecado. Ora, guerrear é contrário a um preceito divino, pois no Evangelho de São Mateus se diz: eu vos digo, não resistais ao mal. E na carta aos Romanos: não vos defendais, meus amados, mas dai lugar à ira. Ou seja, dai lugar à ira dos outros, né? Logo, é sempre um pecado fazer a guerra. 3. Ademais, somente o pecado se opõe a um ato de virtude. Ora, a guerra se opõe à paz. Logo, a guerra é sempre um pecado. 4. Ademais, todo exército em vista de uma coisa todo exercício em vista de uma coisa lícita é ilícito. É o caso dos exercícios intelectuais. Desculpa, gente, eu estou lendo errado aqui. Isso aqui deve estar meio apagado. Ademais, todo exercício em vista de uma coisa lícita é lícito. Está digitado errado aqui. É o caso dos exercícios intelectuais. Ora, os exercícios guerreiros, como os torneios, são proibidos pela Igreja, e os que morrem nos exercícios desse gênero são privados de sepultura eclesiástica. Logo, a guerra parece ser absolutamente um pecado. Em sentido contrário, pegar o outro argumento, Agostinho escreve:
Se a moral cristã julgasse que a guerra é sempre culpável, quando no Evangelho soldados pedem um conselho para a sua salvação, dever-se-ia responder que jogassem fora as armas e abandonassem completamente o exército. Ora, se lhes diz, não molesteis a ninguém, contentai-vos com vosso soldo, prescrever-lhes que se contentem com seu soldo não os proíbe de combater. E agora ele responde, Santo Tomás, respondo. Para que uma guerra seja justa, são requeridas 3 condições. Primeira, a autoridade do príncipe, sob cuja ordem deve-se fazer a guerra. Não compete a uma pessoa privada declarar uma guerra, pois pode fazer valer seu direito no tribunal de seu superior. Também porque convocar uma multidão, estou uma vírgula errada aqui, convocar a multidão necessária para a guerra não compete a uma pessoa privada. Já que o cuidado dos negócios públicos foi confiado aos príncipes, a eles compete velar pelo bem público da cidade, do reino ou da província submetida à sua autoridade. Assim como defendem licitamente pela espada contra os perturbadores internos, quando punem os malfeitores, segundo esta palavra do apóstolo, não é em vão que carrega a espada, é ministro de Deus para fazer justiça e castigar aquele que faz o mal. Assim também compete-lhes defender o bem público pela espada da guerra contra os inimigos do exterior. É por isso que se diz aos príncipes no Salmo, sustentai o pobre e livrai os infelizes da mão dos pecadores. E que Agostinho escreve, a ordem natural aplicada à paz dos mortais pede que a autoridade e o conselho para deflagrar a guerra caibam aos príncipes. Segundo ponto, uma causa justa, quer dizer, além da autoridade do príncipe, uma causa justa, requer-se que o inimigo seja atacado em razão de alguma culpa. Por isso, Agostinho escreve, costumamos definir como guerras justas aquelas que punem as injustiças, por exemplo, castigar um povo ou uma cidade que foi negligente na punição de um mal cometido pelos seus, ou restituir o que foi tirado por violência, que aqui já é bastante claro, restituindo o que foi tirado por violência. Terceiro ponto, uma reta intenção naqueles que fazem a guerra, que se pretenda promover o bem ou evitar o mal. Por isso, Agostinho escreve, entre os verdadeiros adoradores de Deus, até mesmo as guerras são pacíficas, pois não são feitas por cobiça ou crueldade, mas numa preocupação de paz para reprimir os maus e socorrer os bons. Aqui, eu não vou ler as respostas às objeções, porque me estenderia muito, mas é interessante você já ver aqui, falando de ser movidos pela cobiça, né? A historiografia marxista é pródiga nessas coisas, em ficar imaginando intenções ocultas e ambições, né, em todos os líderes políticos, militares, etc. E fazem muito isso com as cruzadas. E as cruzadas eram motivadas por interesse econômico. Quem não ouviu isso, né, alguma vez na vida? Que eram motivadas por interesse econômico de buscar as riquezas do Oriente, etc. Isso de fato aconteceu na Quarta Cruzada só. A Quarta Cruzada realmente foi uma cruzada atípica, né? Vocês vão ver depois, mas só resumindo para vocês, ela tinha sido convocada, o líder dessa cruzada morreu antes de partir, e eles elegeram um substituto que não era um homem muito piedoso. Eles não tinham embarcações, encomendam essas embarcações com os venezianos, né? Chegando em Veneza, essas embarcações ficam prontas, né? Chegando lá, eles não têm dinheiro para pagar, né? Eles tentam cobrar com um pouco mais de veemência, né? Ou aqueles que contribuíram, mas contribuem só um pouco mais, mas não conseguem pagar o valor total das embarcações. E aí, para poder consegui-las, eles decidem participar de uma vingança, né, que a cidade de Veneza queria que fosse feita na cidade vizinha, que eu me esqueci o nome. Então vão todos lá para guerrear contra essa cidade vizinha, não tem nada a ver com a cruzada, né? É uma cidade cristã, né, católica, na Itália mesmo, vizinha, da qual os venezianos queriam se vingar. Fazem a guerra, sitiam a cidade. Quando a cidade está cercada, vem um representante e apresenta um documento papal dizendo que quem atacasse essa cidade seria excomungado, né? Só um dos participantes saiu, que é o famoso Simão de Montfort, né? Todos os outros ficaram, e o líder da cruzada disse: eu quero ser excomungado mesmo, não estou nem aí.
E fizeram a guerra, tomaram a cidade, e mais tarde partem para Jerusalém, mas a rota é desviada. Por uma questão também complicadíssima relacionada ao rei de Constantinopla, né? Eles têm uma causa ali de um trono que eles querem defender, né? Enfim, e invadem Constantinopla, né? Ao invés de tentar resgatar Jerusalém. E vão saquear a cidade. Então, de fato, a Quarta Cruzada foi uma cruzada feita por excomungados que saquearam Constantinopla. Não tem nada a ver com realmente com o intuito original das cruzadas, né? Mas todas as outras foram feitas por homens muito piedosos, movidos por amor a Deus, frequentemente o desejo mesmo autêntico de encontrar o martírio lá. A prova cabal de que não houve qualquer interesse econômico em montar as cruzadas na primeira cruzada. A primeira cruzada foi organizada sobretudo por Godofredo de Bouillon. Esse homem vendeu todas as suas terras para financiar a cruzada. Então o interesse econômico dele é zero, né? O homem ficou pobre, né? Depois, quando venceu e conseguiram de fato, né, criaram o reino cristão do Oriente e conseguiram conquistar Jerusalém, quiseram torná-lo rei, né? Ele não quis, recusou diversas vezes, mas começou a ser ameaçado e aceitou sob ameaça, né? E se tornou rei, fundou uma dinastia que foi muito breve, né? Ele foi sucedido pelo seu irmão, o irmão deixou herdeiros. Mas essa primeira cruzada, né, ela foi a única cruzada realmente vitoriosa, né, a que conseguiu cumprir plenamente com todos os seus objetivos. Ela serve de modelo para todas as outras, né? Ela que realmente mostra quais eram os objetivos desse tipo de empreendimento, e portanto eu acho que é aquela que nós devemos levar mais em consideração. E ela foi chamada em 1095, né, pelo imperador de Constantinopla, o imperador bizantino, que já não era mais ligado a Roma, eles já eram cismáticos, né? Mas ele pediu socorro a Roma, pedindo que enviassem tropas para ajudá-lo a combater os turcos seleucidas, né, que tinham invadido a região da Anatólia, né? Fica na atual Turquia, né? E essa expedição, que deveria ser organizada para ajudar o imperador bizantino a combater uma invasão específica, se tornou um empreendimento de toda a cristandade, né? E não foi só um único, essa incursão de Godofredo de Bouillon foi a principal, mas houve várias, né? Foi um conjunto de empreendimentos militares que nós chamamos de Primeira Cruzada, né? Essa cruzada foi convocada pelo Papa, né? Papa Urbano II, Beato Urbano II, que era monge, né? Ele tinha sido abade de Cluny. É um homem que anteriormente tinha sido discípulo de São Bruno, fundador da Ordem dos Cartuchos, né? Quis ingressar na ordem que ele tinha fundado, mas decidiu permanecer beneditino, né? Depois se tornou Papa, um homem de vida contemplativa, que passou a vida inteira dentro do mosteiro rezando. A primeira coisa que ele faz como Papa é convocar uma guerra, convocar a cruzada, né? Quer dizer, que mostra que realmente isso não tem nada a ver com nenhum ímpeto, né? Não eram homens movidos por paixões baixas que chamavam as cruzadas, muito pelo contrário, né? Um homem movido pela mais alta piedade, uma alma, um homem beato, né, que foi beatificado posteriormente, quer dizer, amigo de um santo. Eu vou ler para vocês o discurso do Papa Urbano II, né? Isso mostra a diferença de tom também. É impressionante. Se vocês compararem a diferença do tom que os papas usavam, né? Isso até para Trento vai parecer muito radical, né? Realmente não tem nada a ver com o que a Igreja infelizmente se tornou a partir do Concílio Vaticano II, né? É um outro tom. Eu vou ler só um trecho do discurso, né? Que uma alma caridosa chamada
Zé Paulo. Eu estou aqui num site, né, chama Blog do Zé Paulo. Não sei quem é esse sujeito, mas eu agradeço ele. Ele colocou aqui, discurso do Papa Urbano II. Meus queridos irmãos, ungido pela necessidade, eu, Urbano, com a permissão de Deus, o bispo, chefe e prelado de todo o mundo, vim até esse lugar na qualidade de embaixador, trazendo uma mensagem divina a todos os servos de Deus. Você já invocou sua autoridade com toda a clareza. Eu vou já adiantar bastante. Diz aqui: estão ocupando cada vez mais e mais os territórios cristãos e já venceram 7 batalhas. Estão matando e capturando muitos e destruindo as igrejas e devastando o império. Se vós, impuramente, permitides que isto continue acontecendo, os fiéis de Deus seguirão sendo atacados, cada vez com maior dureza. Em vista disso, eu, e não bastante Deus, os designa como herdeiros de Cristo para anunciar em todas as partes e para convencer as pessoas de todas as gamas, os infantes e cavaleiros, para socorrer prontamente aqueles cristãos e destruir essa raça vil que ocupa as terras de nossos irmãos. Digo isto para os presentes, mas também se aplica àqueles ausentes. Mais ainda, Cristo mesmo os ordena. Todos aqueles que morrerem pelo caminho, seja por mar ou por terra, em batalha contra os pagãos, serão absolvidos de todos os seus pecados. Isso lhes é garantido por meio do poder com que Deus me investiu. Ó terrível desgraça, se uma raça tão cruel e baixa que adora demônios conquistar um povo que possui a fé do Deus Onipotente e tem sido glorificado em nome de Cristo. Com quantas reprovações nos oprimiria o Senhor se não ajudarmos aqueles que, como nós, professam a fé de Cristo? Façamos que aqueles que estão promovendo a guerra entre fiéis marchem agora a combater contra os infiéis e concluam em vitória uma guerra que deveria ter se iniciado há muito tempo. Que aqueles que por muito tempo têm sido foragidos, que agora sejam cavaleiros. Que aqueles que estão pelejando com seus irmãos e parentes, que agora lutem de maneira apropriada contra os bárbaros. Que aqueles que estão servindo de mercenários por pequena quantia, ganhem agora a recompensa eterna. Que aqueles que hoje se malograram em corpo tanto como em alma, se disponham a lutar por uma honra em dobro. Vejam, neste lado estarão os que lamentam e os pobres, e neste outro os ricos. Neste lado os inimigos do Senhor, e em outro seus amigos. Que aqueles que decidirem ir, isso aqui não adiem a viagem, senão que produzam em suas terras e reúnam dinheiro para os gastos. E que uma vez concluído o inverno e chegada a primavera, ponham-se em marcha com Deus como guia. A proposta de alistamento, o povo começou a gritar: Deus vult, Deus vult, Deus o quer. Bom, não se parece muito com o que se diz hoje, né? Hoje você tentar pregar para um muçulmano é pecado contra o ecumenismo. Então, é brincadeira. Mas enfim, qual é o contexto da Europa nesse período, né? Eu não vou falar só em relação à Primeira Cruzada, porque, como eu disse para vocês, todas elas se concentram no século XIII. A maioria, né, dessas 8 cruzadas, 5 aconteceram no século XIII, então eu acho que ele serve como para vocês terem uma visão geral, né? E esse século é simplesmente o auge, o ápice da cristandade. É aquilo que de mais maravilhoso a nossa civilização pôde construir. E por mais que hoje em dia digam, né, que a Idade Média é um lixo completo, que a única coisa boa que produziu foram as universidades, nós podemos dizer o contrário, que a Idade Média foi uma coisa maravilhosa. Infelizmente produziu o lixo das universidades, que é o oposto. Não que elas fossem um lixo na época, né? Evidentemente não era. Só para de ter como professores Santo Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, evidentemente eram excelentes, mas os resultados a longo prazo foram muito ruins. Agora, o que é a civilização do século XIII? Bom, é a civilização das catedrais góticas, é a civilização da escolástica, das grandes ordens mendicantes, da Divina Comédia de Dante, das polifonias, né, que as polifonias começaram no século XIII, século XII para XIII, dos franceses, Leonin e Perrotin, né? Claro que já existia o efeito polifônico, já era conhecido, né?
Até mesmo na missa, no rito bizantino. Eu sou de rito bizantino, sou melquita, né? E o rito bizantino é do século IV, de São João Crisóstomo, que escreveu a Divina Liturgia, né, como eu chamo. E você tem lá cantos com efeito polifônico, mas o estudo sistemático mesmo da técnica polifônica é de Leonin e o seu discípulo Perrotin, né? São dois franceses de Paris, né, dois parisienses, que eram mestres de capela, né, e foram os dois que desenvolveram a notação que nós conhecemos hoje, de partituras, etc. Já existia antes, mas era uma notação mais primitiva. E a notação que nós usamos hoje é de Perrotin. Ouçam as polifonias de Perrotin, são muito bonitas, né? São curtas, não são peças muito longas, não, até porque não se dissociavam muito do contexto litúrgico, então você não tinha essa distinção da música erudita profana como se desenvolveu mais tarde. Então vale muito a pena vocês ouvirem, vocês vão ficar encantados. Então a polifonia, as catedrais góticas, meu Deus, não tem coisa mais espetacular do que isso, né? Foram produzidas, demoravam às vezes um século para ficarem prontas, às vezes mais de um século, né? Como Notre Dame demorou mais de um século para ficar pronta, que usavam de um simbolismo espetacular, por mais que não sejam tão vistosas, por fora são, mas por mais que não tenham aquele luxo todo que o barroco vai ter mais tarde, né? Todo aquele ouro, né? Aqueles símbolos em profusão, etc. Mas em termos, eu acho que eu posso dizer em termos intelectuais mesmo, mas em termos de símbolo, de riqueza, né? Elas são superiores. E o estilo gótico, existe um livrinho que nós poderíamos publicar, o Centro Dom Bosco. É um livro pequeno, do Marcel Aubert. Marcel Aubert foi um historiador da arte da década de 10, 20. Escreveu um livrinho chamado O Gótico em seu apogeu, Le Gothique à son apogée, né? E esse livro resume, né, o que é o simbolismo das catedrais góticas, né? E diz ele lá que a catedral é um símbolo da Jerusalém Celeste, e portanto você tem aquilo que está fora, né, que são os demônios, né, os gárgulas, a porta sempre representando o juízo final, né, que separa, né, os eleitos dos condenados, e dentro você tem as imagens dos santos, né? A luz, os vitrais, né, vistos de fora, são opacos, né? Ou seja, aqueles que observam a igreja sem ser a luz da fé, sem conhecer a fé, não conseguem compreendê-la, mas por dentro a luz do sol deixa-nos ver, né, os desenhos dos vitrais. Então quem enxerga as coisas à luz da fé, quem conhece a igreja já movido, né, pela virtude sobrenatural da fé, consegue compreendê-la, ou pelo menos consegue orientar a sua vida por ela, né? As colunas, né, do lado esquerdo representam os profetas, do lado direito representam os apóstolos. A temática do lado esquerdo do Antigo Testamento, do lado direito o Novo Testamento. Eles se organizam em oposições, as oposições vão se encontrando em cima. É uma coisa absolutamente genial, e que não tem nada a ver com cultura nenhuma em termos geográficos, em termos raciais, sei lá o quê. Porque a Inglaterra produziu catedrais góticas, a Alemanha produziu catedrais góticas, a França produziu, a Espanha produziu. Quer dizer, não tem nada a ver, né? Portugal também. Sim. A igreja do Mosteiro de Alcobaça. Sim. Sim. É puro gótico. Sim.
a Itália também, ou seja, não tem nada a ver com características raciais ou culturais no sentido pequeno da palavra. O que nos mostra também que a cristandade medieval ela não era uma cultura de um povo, não é uma cultura europeia, é uma cultura universal cristã. O cristianismo ele tem uma universalidade que supera essa fronteira geográfica. Não é, quando você fala da cultura cristã medieval, não é a mesma coisa que você falar, sei lá, da cultura berbere ou da cultura tupi, entendeu? Tem uma diferença. Não só uma diferença de complexidade e de qualidade daquilo que foi produzido, que evidentemente tem, mas em relação especificamente a isso, porque ela é universal, né? E aquilo para que ela aponta pode ser perfeitamente compreendido, né, e absorvido por qualquer cultura, por uma cultura africana, por uma cultura indígena, por uma cultura aborígene australiana, entendeu? Eles podem compreender, podem absorver e podem desfrutar plenamente daquilo que é produzido por essas culturas, coisa que nós não podemos fazer com as coisas que são produzidas, por exemplo, pela cultura berbere, entendeu? Ou se podemos, vai ser uma coisa sempre muito limitada, né? Então, as catedrais góticas também, as rosáceas, né, que são coisas maravilhosas. O símbolo da rosácea tá é uma coisa um pouco controversa, porque aí já entra também gente querendo fazer interpretação esotérica e uma loucura. Mas a estrutura, né, das catedrais góticas se espelha de certa maneira nas sumas, né, escolásticas. Houve escritores modernos que tentaram fazer isso também, né, na literatura, né? O Marcel Proust se inspirou nos ensaios de John Ruskin, que era um historiador da arte inglês. Ele leu os ensaios de John Ruskin sobre o gótico, ficou impressionado com aquilo, e Em Busca do Tempo Perdido, A La Recherche do Tempo Perdu, ele adaptou isso, fez num formato de catedral gótica, né? Mas com as sumas isso é uma coisa mais espontânea, né? Então é a cultura também que produziu a Divina Comédia de Dante, né? Que, por mais que fosse um homem de más ideias, né? Um homem que infelizmente participou de uma seita, né? Fundada pelo... O chefe dele é Guido Cavalcanti, né? Que liderava os Fedeli d'Amore, os fiéis de amor, né? Amor aí compreendido no sentido gnóstico, né? No fim das contas, a espiritualidade deles era cátara, né? Mas tirando isso, né, era um poeta como poucos, né? Um dos grandes poetas da humanidade, né? E produziu, por mais que as suas ideias fossem ruins, o seu imaginário evidentemente era todo católico, e as imagens, né, com que ele pinta o inferno, o purgatório, o paraíso, vão moldar todas as gerações seguintes, e isso mostra também um pouco do poder, né, daquela civilização que pôde produzir um gigante desses, né? Que pôde produzir um gigante como Santo Tomás de Aquino, que pôde produzir grandes santos como foram São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão. São Domingos é um homem que de uma vida tão austera, né, que realmente nos impressiona. Um homem que dormia no chão, que bebia água do rio, né, que quase abstinência quase total de comida, praticamente jejuava o tempo todo, que fazia mortificações horríveis, né, e que introduziu definitivamente na cristandade o Santo Terço, né? O Rosário foi entregue a São Domingos pelas mãos de Nossa Senhora, né? Foi um milagre que aconteceu em Toulouse, na Catedral de Toulouse, em 1214 ou 1216, eu esqueci o ano, mas acho que é 1214, se não me engano. Ele rezava pedindo a Nossa Senhora que o auxiliasse na conversão dos albigenses. E depois de rezar por 3 dias e 3 noites, Nossa Senhora aparece para ele acompanhada de 3 anjos,
e ela entrega o instrumento. O instrumento físico não existia. Existia o hábito, né, de intercalar, até porque as 150 Ave-Marias que formam o Rosário, elas são uma referência, né, aos 150 salmos, que são rezados pelos monges, pelo menos idealmente, não sei se hoje rezam, mas na liturgia das horas, e o fiel leigo que frequentemente não era alfabetizado, não tinha condição de acompanhar isso, até porque também não tinha tempo, né, e rezava 150 Ave-Marias. Então esse hábito de intercalar Ave-Marias com o Pai Nosso, fazer essas dezenas, já existia, mas esse instrumento mesmo vem direto do céu, né? É um presente do céu para nós. Então, quer dizer, é a época que produziu as catedrais góticas, a Divina Comédia, a Escolástica, as polifonias que eu mencionei, as grandes ordens mendicantes, né, as grandes ordens monásticas, né? Não mencionei também São Bernardo de Claraval, que é importantíssimo, inclusive para a Segunda Cruzada, né? Da qual nós vamos falar mais adiante. Então, quer dizer, é uma civilização como nunca existiu e como nunca mais vai existir, né? Realmente o cristianismo transformado numa sociedade. Sociedade também que respeitava a ordem natural das coisas e onde o poder temporal se submetia ao poder espiritual. Eu já falei para vocês do Império Carolíngio, do Sacro Império Romano Germânico, servindo de braço armado da igreja, né? Então, também dessa época, né? Um pouquinho depois, no início do século XIV, 1302, né? A bula Unam Sanctam, que eu li aqui no aula anterior, do Papa Bonifácio VIII, que estabelece bem qual é a relação que deve haver entre igreja e Estado. O poder temporal se ordena ao espiritual e serve ao espiritual, que são autoridades distintas, né, mas que devem colaborar. Essa separação total, que é o laicismo, isso é um erro, né, um erro doutrinal que vem sendo defendido, inclusive por bispos, né, infelizmente, e por papas. Agora, também não podemos imaginar que a Idade Média era perfeita. Já falei da heresia cátara para vocês, que é uma heresia horrorosa, né? Os cátaros se suicidavam, morriam por inanição, eles paravam de comer até morrer, né? A espiritualidade gnóstica, eles acreditavam que esse mundo material era essencialmente mau e que nós deveríamos libertar o espírito da matéria, né? Então, assim, uma heresia horrorosa, né? E não só isso, houve períodos de muita imoralidade, né, do clero mesmo, né? No século IX, e o pedaço do décimo, no período entre a segunda metade do século IX e a primeira metade do século X, é período considerado século de ferro, chamado século de ferro, né? Cujo regime é chamado por muitos de pornocracia, o governo das prostitutas. Por que isso? Porque duas mulheres, mãe e filha, né? A mãe chamada Teodora Teofilato e a sua filha chamada Marósia, praticamente fizeram todos os papas desse período, né? Porque, e peço que não, as moças não se ofendam, mas dormiam com todos, entendeu? Dormiam com todos os cardeais e escolhiam quem ia ser o papa. Então foi um período de muita imoralidade na igreja, na hierarquia, né? O último papa desse período, já entrando no século XI, é o Papa Bento IX, né? Que foi filho da Marósia, né? Bento IX foi papa 3 vezes, né? Ele foi papa pela primeira vez com menos de 30 anos de idade. Fazia orgias no Vaticano. Vendeu o trono de São Pedro quando estava bêbado. Um dia ele, bêbado, assinou um documento que ele vendia o trono de São Pedro para o tio dele. E o tio comprou. Tornou-se papa e pouco tempo depois renunciou, forçado pelas tropas do Sacro Império que tomaram Roma e o forçaram a renunciar. Volta Bento IX ao poder.
Passa mais algum tempo, renuncia de novo. Ele não queria mesmo, né? Ele renuncia de novo. Pouco tempo depois, a renúncia dele não é aceita. Aí vem, acho que, tropas francesas, né? E obrigam o sucessor dele a renunciar. Ele volta pela terceira vez, né? Aí a terceira vez a própria população de Roma o expulsa de lá, né? É uma coisa realmente trágica, né? A gente ri porque é ridículo, mas esse homem foi papa, né? Antes disso, o famoso sínodo do cadáver, você já ouviu falar nisso? O Papa Sérgio III, né? Foi um papa que quis julgar o seu antecessor, Papa Formoso, por heresia. E ele fez isso, mandou desenterrar o cadáver do homem, né? Sentou o seu cadáver numa cadeira, né? Vestiu com as vestes papais e foi julgado por heresia sentado na cadeira, o cadáver do homem. Quer dizer, uma coisa horrorosa que mostra uma corrupção assim a níveis, uma brutalidade também, né? Que a gente tem dificuldade até de imaginar, porque por mais que tenha havido, não vou mencionar os nomes, mas tenha havido nas últimas décadas, nós temos tido péssimos papas, né? Pelo menos na esfera moral eles guardavam traços de civilidade. Mas o homem que manda desenterrar o seu antecessor para julgá-lo é uma coisa horrorosa. O professor Cisne Silveira costuma citar, isso já é no século XV, o Papa Inocêncio VIII, que teve 10 filhos, né? Esse homem morreu de leucemia e ele foi submetido, começavam a pesquisar isso, né? A possibilidade de uma transfusão de sangue. Foram fazer uma transfusão de sangue, mas eles acreditavam na época que precisava ser por via oral. Então ele bebeu o sangue de 2 jovens que foram mortos. O Papa mandou matar 2 jovens para poder beber o sangue deles, né? Quer dizer, negócio horroroso, né? E era um homem também envolvido com o ocultismo, etc. Seu sucessor foi Alexandre VI, o Rodrigo Borgia, que é um homem também de uma imoralidade conhecidíssima, né? Que casou a sua filha, já tinha filho, né? Lucrécia, com a sua a sua amante presente, né? E disse que ela, durante a cerimônia, ela sentou-se no colo do Papa, uma coisa assim horrorosa. Então, assim, a Idade Média ela também foi, isso já não era a Idade Média, já saindo da Idade Média, né? Mas a Idade Média também foi pródiga nisso, né? Em imoralidade no clero. Houve um período, por exemplo, no final do século IX, que houve lobby gay na igreja, né? No século IX. Quer dizer, essas coisas existiam. Então a gente não está falando de um período perfeito, né? Um período que teve as suas heresias, que teve um Filipe o Belo como rei da França. Quer dizer, teve muitos problemas também. A gente não pode também idealizar. Essa idealização da Idade Média como uma idade perfeita é romântica. É a visão romântica da Idade Média. Mas realmente não foi assim, né? Sem contar que materialmente os recursos materiais eram bastante precários, né? Mesmo em relação a períodos anteriores, né? Então, assim, não podemos também ficar idealizando as coisas, mas naquilo que é mais essencial, naquilo que é mais importante, foi uma época de ouro mesmo. Então, eu vou fazer mais um comentário genérico, né, a respeito das cruzadas, porque não quero também me estender muito, e eu acho melhor nós fazermos na segunda aula percorrer mais a sequência delas, né, uma por uma, e nós irmos falando mais sobre os acontecimentos que envolveram cada um. Principalmente podemos fazer isso à luz da vida de São Luís, né, que um modelo de cruzado, inclusive, né? Um homem de uma piedade indiscutível, de virtudes espetaculares. Então, essa primeira cruzada, eu li para você já o discurso, né, de sua convocação pelo Papa Urbano II. Ela foi convocada, liderada por Godofredo de Bouillon. Quando conseguiram cercar Jerusalém e tomá-la, ele foi feito rei, né, de Jerusalém, rei da Cidade Santa.
Isso foi um problema, porque ele se recusava, mas foi forçado e acabou se tornando rei. Mais tarde, os seus sucessores não vão conseguir defender a cidade, vão formar um pequeno reino cristão no Oriente, cristão católico, né? Obediente a Roma. Mais tarde, já no século XII, as tropas de Saladino, né, vão tomar Jerusalém. Vai ser convocada uma nova cruzada para recuperar a Terra Santa. O grande pregador dessa cruzada vai ser São Bernardo de Claraval. E infelizmente essa cruzada vai fracassar, né? A partir daí, todas as cruzadas tiveram um elemento, aí realmente começa a entrar um pouco do interesse econômico, que é tão mencionado e aumentado mesmo, né, por historiadores de influência marxista. Mas militarmente falando, várias das cruzadas foram empreendimentos desastrosos, né? Inclusive as duas de São Luís, que foram as duas últimas, que foram dois desastres, né, militarmente, né? A sétima cruzada começou, vamos fazer a primeira invasão no Egito, acabou no Egito mesmo, porque a primeira batalha já foram derrotados. Um traidor saiu espalhando que eles iam se render, eles já se renderam mesmo. Então foi muito fácil de derrotá-los, né? São Luís foi preso, resgatado o resgate é pago pelos templários, né? Retorna, quando lança a última cruzada, ele vai morrer já no começo, vítima de escorbuto. Na época eles achavam que era peste bubônica, mas depois foram estudar, era escorbuto. Então, quer dizer, houve outros empreendimentos que foram não são chamados de cruzadas, fora essas 8, né? Existe a chamada Cruzada dos Nobres, existe a chamada Cruzada das Crianças, né? São crianças que foram mandadas para pregar para os muçulmanos. Não precisa nem dizer que foram todas escravizadas, né? Muitas mortas, etc. Então, assim, o que mostra mais uma vez, né, a justificativa da reação militar, né? Se você não pode pregar para pessoas que não querem ouvir, né? Para aqueles que, como dizia Camões, o professor Pachá pode confirmar, aqueles que seguiam do Arábia a lei maldita, né? Quer dizer... Bom, gente, é isso. Eu queria só fazer um apanhado com vocês, falar da justificativa das cruzadas, que tipo de empreendimento eram, em que contexto elas se deram, e para nós conhecermos um pouco mais o que é a Europa medieval. Essas recomendações de leitura são muito valiosas. Eu peço que vocês procurem essas coisas, né? E se informem, porque realmente não tem como a gente resumir em palavras coisas que vocês podem ler com muito mais riqueza de detalhes em livros, né? É isso, gente. Muito obrigado.